Boa tarde a todos, pessoal. Sejam todos é, bem-vindos. Hoje a gente tem mais um grande seminário aqui, muito especial, que vai ser dado, então, pelo professor Cláudio Felipe Quelin da Rocha. O professor Cláudio Felipe possui graduação em Biomedicina, com habilitação em Fisiologia e Imunologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em Fisiologia também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Meu conterrâneo, e tem uma experiência em modelos animais para estudo de comportamento, fisiologia, obesidade e imunologia, mas principalmente o motivo pelo qual nós convidamos ele, então, é porque ele desenvolve pesquisa na área de tecnologias para o ensino de ciências básicas da saúde, com foco em modelagem e impressão 3D de recursos educacionais. Também é CEO da Ingenius, que é uma empresa, então, que faz a impressão de vários recursos 3D educacionais muito interessantes, muito legais. Então, quero agradecer imensamente por aceitar o nosso convite, tá? E Eu passo, agradeço. então, a palavra a ti. Bom, obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. O convite da professora, aceitar esse convite da professora Patrícia e compartilhar um pouquinho do que eu venho fazendo nos últimos anos, que é um pouquinho fora do padrão de um professor da área acadêmica, na área da saúde, né? Acabei por uma série de processos tendo que me reinventar como docente, né, por algumas demandas da minha própria sala de aula, e a ideia é compartilhar um pouquinho com vocês do que eu tenho feito. Bom, a prof. Patrícia me falou que vocês são mais quietinhos, né? Eu digo quando a gente faz uma interação online, assim, dá uns gatilhos da época de pandemia, né? Então, dos alunos que não abriam a câmera, não falavam e tal. E eu acabei, ao longo do meu tempo como docente, indo para pesquisa na área de educação, eu acabei, assim, perdendo um pouco esse hábito da palestra, né? Quando a gente começa a trabalhar mais com experiências de aprendizagem, a gente trabalha mais na troca, no diálogo. Então, eu peço que vocês façam, assim, aquele esforcinho extra para perguntar, trazer as dúvidas e também contar assim o que vocês têm feito enquanto a gente estiver conversando aqui. Pode ser no chat, não tem problema. Vocês não precisam abrir a câmera. Eu sei que às vezes a gente fica um pouco encabulado de fazer isso, mas eu vou ficar acompanhando. Deixei uma tela aqui do lado com o chat aberto. Eu vou ficar acompanhando aí o que vocês me perguntarem também e vou tentando responder. Então a ideia não é assim uma palestra em que eu Se tu falo e no quiseres, final. desculpa te Oi, fale. interromper, mas se tu quiseres, eu posso ficar de olho no chat, qualquer coisa vou te dizendo também para Ah, perfeito, perfeito também. Eu estou com ele perguntar. aberto aqui, mas às vezes a gente se empolga e deixa passar. Então, fiquem bem à vontade ali para perguntar o que vocês quiserem no chat. E a ideia é contar um pouquinho da minha história aí nos últimos anos em desenvolvimento de recursos educacionais. Certo? Então, a prof. Patrícia já falou um pouquinho de quem eu sou, né? Então, esse resuminho aqui vocês já receberam. Além disso, alguns outros pontos que são importantes aqui para essa palestra. Eu trabalho também no núcleo pedagógico da minha instituição, né? Eu sou representante da diretoria de inovação dentro do núcleo pedagógico. E nos últimos 6 meses eu fui bolsista também de inovação do Sebrae para desenvolvimento de um recurso educacional que no final eu vou dar uma palhinha para vocês. Certo? Então, acho que o que nos traz aqui, imagino que seja pela temática desse PPG, desse programa de mestrado. É só mestrado, mestrado e doutorado? O programa inteiro, Patrícia? É mestrado profissional. Mestrado profissional, tá? Mas vocês ainda não têm doutorado profissional nessa área? Não, ainda não. A gente Tá. tem o doutorado em Química Biológica, que também tem uma Uhum. área que é voltada para a parte de educação, mas é acadêmico, esse doutorado. Tá. Uhum. Legal.
Então, o que me motivou a iniciar em Gênios, iniciar os recursos educacionais? Eu imagino vocês que tenham também contato com a educação já devam ter notado, né, que a gente tem está tendo uma dificuldade crescente em sala de aula com os nossos estudantes, principalmente com os nativos digitais, em que a gente está o tempo inteiro brigando pela atenção desses estudantes, né? Porque eles estão ali com o celular, com outros recursos que motivam eles mais do que prestar atenção numa aula. Esses mesmos estudantes, eles têm uma dificuldade de abstração, de imaginação, porque principalmente eles já nasceram numa época em que existe representação gráfica para tudo, né? Então a imaginação, o processo de desenvolver a cognição e a imaginação é um processo diferente do que as pessoas nascidas no século passado, né? Antes dos anos 2000. E isso traz uma série de desafios para o docente dentro de sala de aula. E aí eu sou docente de ensino superior e um outro desafio que eu tenho é que às vezes eu dou aula de noite e esse estudante passou o dia inteiro trabalhando, ele está cansado, ele chega na sala de aula e ele não está afim de ficar olhando um professor que vai usar um PowerPoint e vai ficar lendo e passando conteúdos para ele que ele poderia aprender sozinho em casa, sem o docente estar ali lendo um texto, vendo um vídeo, etc. E aí entra uma discussão importante, que é a necessidade da gente rever uma abordagem conteudista, de cumprir um conteúdo, né, e passar a trabalhar mais com experiências, né? Quando a gente está com esse estudante, está em contato presencial com o estudante, que a gente possa promover uma experiência de aprendizagem e não só um momento de imposição de conteúdo. Somado a isso, né, a gente querendo trabalhar com experiências, a gente ainda tem um debate bem profundo sobre o uso de animais no ensino, principalmente no ensino de ciências biológicas, e a evolução do debate ético em cima do uso de animais para ensino nos faz refletir, tentar minimizar ou até mesmo remover os animais do processo de ensino, né? A pesquisa daí já é uma outra discussão. Se a gente puder então ter métodos alternativos que gerem boas experiências de aprendizagem sem o uso de animais, muito melhor. Então, ao ver esses desafios, eu sou professor de fisiologia, então a gente trabalha com processos complexos, com processos que requerem muita abstração e imaginação, e ao me deparar com esse estudante em sala de aula, eu comecei a ver que as estratégias que eu costumava usar não iam funcionar, não iam trazer o resultado que eu gostaria que trouxessem em termos de aprendizagem para aquele aluno. Então, a minha sugestão, a minha reflexão na época foi tentar olhar isso não mais como um desafio, e sim uma oportunidade de eu me reinventar como docente, eu repensar a minha postura em sala de aula, os meus procedimentos, né? A minha abordagem pedagógica. E aí eu comecei a refletir sobre como eu poderia fazer isso, né? Como eu poderia criar novos recursos, novas formas de interagir com o meu aluno. E o que eu produzo hoje, que são esses modelos educacionais, eles nasceram de um processo de frustração, né? Quando eu pensei assim, nossa, eu vou fazer algo diferente, eu submeti um projeto para a FAPERGS, que é o órgão de fomento aqui do nosso estado, do Rio Grande do Sul, assim, ó, convicto de que a gente ia ser atendido, porque o projeto estava bem estruturado, eu achava um negócio que vai funcionar. E a gente pediu alguns recursos para trabalhar com impressão 3D. Quando saiu o edital, a gente não ganhou. E aí, para assim, consolar a frustração, eu acabei comprando um kit de impressora 3D da China, que vinha numa caixa, um monte de peça, que eu tinha que montar. Aí resolvi montar aquilo ali e comecei a pegar modelinhos da internet para imprimindo ali, vendo como é que funcionava, tentando entender como é que era o processo da impressora 3D, até que eu pensei, não, mas eu preciso aprender a criar os próprios modelos para ver o que a gente vai conseguir fazer em sala de aula.
E nessa época eu comecei um projeto na instituição em que a gente começou a juntar alunos de várias áreas. A gente juntou alunos da área da saúde com alunos da área de exatas, com tecnológicas, humanas, e a gente começou a debater justamente o desenvolvimento desses diferentes recursos. E o primeiro caso, né, que a gente notou é o caso que está agora exemplificado aqui nessa imagem, que é o caso do desafio de ensinar transmissão sináptica, né, comunicação entre neurônios para esses nossos estudantes. Né, depois eu volto aqui nesse conceito de recurso educacional interativo e trabalho um pouquinho melhor para vocês. Mas só para a gente ver aqui como é que foi o primeiro desenvolvimento que a gente fez. Bom, então, o primeiro passo, quando a gente vai trabalhar então, com desenvolvimento de recursos educacionais, né, isso agora eu trago aqui para vocês isso estruturadinho, mais bonitinho, né, mas na época foi meio atropelado, assim, a gente tentando descobrir como é que ia fazer, implementar isso, quais seriam as estratégias para desenvolver um recurso e aplicar em sala de aula. Mas se vocês têm vontade de criar recursos educacionais, de criar metodologias e ferramentas de ensino, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha nessa metodologia que eu deixei aqui embaixo. Depois eu posso passar para a prof. Patrícia essas referências, que se chama Design Science Research. Vocês já ouviram falar nesse método de pesquisa? Pode me responder ali no chat um sim ou não, só para eu ter uma ideia. Ele é bem fora assim da nossa área, né, da área das biológicas e da área da saúde, porque ela é uma metodologia desenvolvida mais para a indústria, para áreas criativas, e ela tem como objetivo estruturar o desenvolvimento de uma solução prática. Ela tem uma série de etapas para a gente desenvolver e implementar uma solução prática. Então, quando a gente pensa nos desafios da sala de aula, ela nos nutre bem para que a gente possa criar soluções. Porque tu vai pegar um desafio, vai enxergar primeiro um problema, uma oportunidade, e aí tu vai seguir uma série de etapas para implementar uma possível solução, inclusive validar, testar se essa solução atende ou não atende o que tu te propôs a fazer. Então, o nosso primeiro grande problema foi o caso do ensino de transmissão sináptica, como eu estava falando para vocês. Né? Como um professor clássico da área da saúde, a minha aula de transmissão sináptica era, pegava o quadro, né? Nessa época eu já não estava mais usando slide, mas eu pegava o quadro e ia tentando desenhar ali o funcionamento dessa sinapse para ver se os alunos iam conseguir acompanhar, iam conseguir entender. E o resultado era que eu notava depois que eles não entendiam bem a sequência, principalmente a sequência, a ordem dos eventos, como uma coisa leva a outra para que um neurônio passe informação para o outro. E isso vai ser importante para tudo depois, né? Para eu entender toda a parte de neuro, para entender a parte de farmacologia, eu preciso conhecer isso. E um outro problema que a gente notava é que o aluno ficava lá, passivo, né? Olhando aquela aula e, às vezes, mexendo no celular, se distraindo, não conseguia abstrair para entender esse processo complexo. Então, o que a gente fez? A gente traçou primeiro quais eram os objetivos de aprendizagem que a gente queria com esse recurso. Então, a gente identificou um problema, que o problema é a aprendizagem, o ensino de transmissão sináptica. Aí a gente foi para a literatura para entender se existiam outros recursos para a gente ensinar a transmissão sináptica. A gente chegou à conclusão que os recursos existentes não eram o que a gente precisava e que a gente precisaria propor um recurso novo, que dentro ali da Design Science Research a gente chama de artefato, né? Propor um novo artefato. E aí a gente, para propor esse novo artefato, a gente decidiu que para ele ser eficaz, a gente precisaria que ele permitisse ao aluno que ele entendesse as diferenças entre a sinapse elétrica e a sinapse química, que ele entendesse a sequência do processo, que não entendesse como algo estático e sim como algo dinâmico, que acontece em etapas,
que ele entendesse as características dos potenciais pós-sinápticos, que geralmente é algo que o estudante tem bastante dificuldade de entender, e que ele fizesse isso de forma relativamente independente, que ele conseguisse explorar esse processo e chegar a gerar a sua própria aprendizagem, né? E para isso ele usasse os pares, os colegas deles, para conseguir fazer essa aprendizagem. E aí a gente decidiu que a gente ia criar um quebra-cabeça, aqui está parte do grupo, quando a gente estava preparando para fazer a primeira validação, que a gente ia fazer um quebra-cabeça de transmissão sináptica, que acabou como um projeto com mais de 60 peças, em que o estudante teria que montar as diferentes etapas do processo de transmissão sináptica. Ele poderia montar as etapas da sinapse elétrica, a gente dividiu em aproximadamente 6 etapas, e a sinapse química, que a gente dividiu aproximadamente em 12 etapas. Já vou falar para vocês por que aproximadamente. E para produzir 15 kits para a gente usar em sala de aula, a gente usou em torno de 3 quilos de plástico para impressão 3D e 250 horas de impressão. Um outro ponto que para a gente era muito importante na época era uma consciência ambiental em relação à produção, pensando, vou gerar um monte de plástico e depois, se esse plástico quebra, o que eu vou fazer com ele? Então, a gente estudando impressão 3D, inclusive essa menina que está aqui no computador, ela fez um trabalho só sobre os diferentes polímeros que podem ser usados em impressão 3D para conseguir identificar qual o melhor polímero, né? E essa aqui de verde é a mestranda que estava validando esse projeto. E esses 3 aqui e o menino de vermelho lá são alunos de iniciação científica da época. E a gente encontrou um plástico que fechou tudo que a gente queria, né? Que era o plástico dos sonhos. Primeiro, porque ele não era feito de petróleo. Ele era feito de cana-de-açúcar, o açúcar da cana-do-açúcar e o açúcar do milho. Segundo, ele era o mais fácil de imprimir. E terceiro, ele é barato e a gente consegue ele em várias cores. Então, era tudo que a gente queria para desenvolver esse modelo. E aqui tem parte do processo de produção, né, de impressão 3D. Aqui a gente está imprimindo umas junções comunicantes e aqui a gente está imprimindo os botões sinápticos desse recurso. Aqui atrás o que vocês veem é a zona de produção atual da Engênios, né? Nessa época que a Engênios não existia ainda, né? A gente era um pequeno grupo de pesquisa dentro da instituição. Aqui, para vocês verem algumas das etapas da sinapse elétrica, ela sendo montada, né? Chegada do potencial de ação, aumento do sódio, passagem do sódio, despolarização do terminal pós-sináptico, a reversibilidade do processo, né? Mostrando que pode ir de A para B, voltar de B para A. E aí o estudante tem que conseguir montar essas etapas. E aqui a sinapse química, claro, muito mais complexa, com muito mais etapas, muito mais estruturas, né, mostrando o potencial de ação chegando, o cálcio entrando, o neurotransmissor sendo liberado, os receptores sendo ativados, né, os potenciais pós-sinápticos, se esse meu receptor for um canal de sódio, um canal de cálcio, um canal de potássio, né, o que acontece com os potenciais de membrana. Aí o estudante recebe um protocolo e ele vai ter que ir construindo essas etapas. Então, a gente preparou 3 vídeos para esse estudante. A gente pensou na estratégia como uma sala de aula invertida para usar esse recurso. E aí a gente preparou 3 vídeos que o estudante assistia em casa, fazia as suas anotações, como pode ver aqui o caderno de um dos estudantes com as anotações dos vídeos. E aí eles recebiam em grupos de 3 a 4 pessoas um conjunto desses, em que eles tinham que daí seguir o protocolo e montar as etapas. Montar as etapas da sinapse elétrica, montar as etapas da sinapse química. E aí eles tinham também além do protocolo, eles tinham uma legenda, né? Se eles acessassem esse link aqui, eles conseguiriam ver o nome de cada peça para saber o que é o que e conseguir construir essa
essas séries. Aí eles documentavam em foto cada uma das etapas, e isso daí era relatado em um relatório de prática, explicando a sequência de eventos da sinapse. E aí, dentro desse recurso, a gente fez e publicou isso para dar visibilidade. Acho que agora a Patrícia voltou a gravar. Peço desculpas, mas caiu aqui, problemas técnicos da Não tem internet. problema. Bom, aí com isso, com essa experiência pronta, a gente começou a pensar em outros recursos, em outros projetos. E aí a gente foi desenvolvendo a segunda grande abordagem que a gente fez foi para transportes de membrana. Porque transporte de membrana também é desafiador, também é algo que precisa abstração e imaginação por parte do aluno, que é algo que acontece a nível subcelular. Então a gente resolveu criar um modelo que consistia em uma membrana, uma bicamada lipídica, e nessa bicamada lipídica a gente podia encaixar diversas proteínas para mostrar o processo de transporte. Então, bomba de sódio e potássio, trocador sódio-glicose, transportador de glicose, canal de sódio, canal de íons em geral, para que o estudante pudesse manusear isso e visualizar isso acontecendo. Então, os nossos, como sempre, né, começando com os objetivos de aprendizagem, isso tem que estar bem claro no início, né, quando a gente quer gerar uma boa experiência de aprendizagem. Então, diferenciar carreador e canal, diferenciar transporte ativo e passivo, diferenciar transporte ativo primário e secundário e diferenciar difusão simples de difusão facilitada. Aqui a gente tem uma representação da bomba de sódio e potássio, ela é articulada, e quando ela faz os movimentos, a exata sequência da bomba de sódio e potássio, ela quebra o ATP. Esse ATP, o fosfato, ele encaixa, né, na adenosina de fosfato, e aí quando move a bomba de sódio e potássio para fazer o transporte do sódio, ela quebra o ATP em fosfato inorgânico e o ADP. Então eu consigo mostrar claramente o ciclo da bomba de sódio e potássio aqui. Aqui, para o transporte ativo secundário, a gente usou o trocador sódio-glicose. Por o transporte de difusão simples, né? O transporte passivo, do tipo difusão facilitada, desculpa. A gente usou o GLUT, transportador de glicose, e a gente aproveitou aqui, fez a galactose para mostrar a inibição por competição, né, que as carreadoras sofrem. Então, esses recursos eles foram sendo desenvolvidos enquanto a gente ainda era um projeto de pesquisa. No entanto, com a conjuntura econômica atual do ensino, a instituição em que eu trabalho é uma instituição particular, então é uma instituição comunitária, no caso, né? A gente acabou tendo corte de vários projetos, e um dos projetos que foi cortado era o projeto de ensino em que a gente estava desenvolvendo esses recursos. E para não deixar isso morrer, a gente acabou criando uma empresa que se chama Engenhos Educação Criativa, e a partir daí começou a desenvolver vários outros recursos educacionais, justamente para sanar essas deficiências e esses desafios que a gente tem em sala de aula. E para encerrar aqui, mostrar a evolução, a gente até pouco tempo a gente usava muito mais modelos puramente impressos, físicos, né? Sem nenhuma camada adicional. E agora a gente começou a usar também alguns recursos eletrônicos, né? E um pouco e a parte de aplicativos também. Então, aqui o que vocês estão vendo é um neurônio, que é eletrônico, e ele é comandado por um aplicativo de celular. A gente pode definir a informação que a gente quer inserir em qualquer um dos pontos do neurônio, e ele vai calcular a partir dessa informação se ele gera o potencial de ação ou não, e se ele conduz esse potencial de ação ou não. Então, eu posso avaliar aqui
somação espacial, somação temporal, eu posso avaliar limiar do potencial de ação, condução do potencial de ação, tudo isso o estudante explorando a partir do celular. Qual foi, então, a percepção que a gente teve usando isso em sala de aula? E também compartilhando esses recursos com vários docentes. Hoje a gente tem vários professores que usam os nossos recursos em sala de aula. Uma das coisas que mais me chocou ao validar aquele primeiro recurso, que era de transmissão sináptica, foi estar em uma sala de aula em que o estudante não olha para o celular. Ficar uma manhã inteira fazendo uma atividade e o aluno não pegar no celular. O aluno falar para ti que ele não se deu conta que já era meio-dia e a aula tinha acabado, que ele nem viu o recreio, ele não foi para o intervalo porque ele ficou engajado tentando solucionar aquele desafio que foi colocado para ele. Né? O olho brilhando quando ele entende que aquele desenho que ele viu no livro, na verdade, tem uma composição tridimensional por trás que faz aquela estrutura realmente funcionar. E, principalmente, a gente vê que ele retém esse conhecimento a longo prazo e que ele não precisou de uma aula expositiva para e necessariamente uma prova imediatamente depois para que ele estudasse e entendesse aquele conteúdo. Que ele consegue depois te explicar o funcionamento daquilo com uma certa tranquilidade. Então, acho que o grande retorno que a gente teve desenvolvendo e aplicando esses recursos foi ver que, primeiro, né, a gente pode se desconectar de uma visão conteudista, né, de que eu preciso cumprir o meu conteúdo, né, eu preciso passar por A, B, C e D, porque isso está no meu plano de ensino, e passar para uma abordagem mais ancorada em experiências de aprendizagem. Tu cria um ambiente em que o estudante se sente motivado, se sente desafiado, e ele constrói e elabora suas perguntas, responde às suas próprias perguntas, e com isso ele consegue desenvolver uma independência no seu processo de aprendizagem. Então, a partir daí, a gente começou a desenvolver uma série de outros recursos. Hoje, a gente tem dezenas de recursos educacionais, né? Alguns deles atendem o que a gente chama de recurso educacional interativo, né? Que aí, para ser considerado um recurso educacional interativo, ele precisa dessas etapas que eu mostrei para vocês, né? Precisa ter os objetivos de aprendizagem claros, precisa ter um protocolo de aplicação, precisa ter um processo de validação para que ele seja considerado isso. E nós temos outros recursos que são mais morfológicos e dão um suporte para o professor em sala de aula. Bom, de forma geral, era esse contexto que eu queria mostrar para vocês de que a gente tem feito. Eu tenho alguns outros modelinhos aqui que eu posso mostrar para vocês também. Normalmente eu fico só com o que não dá certo, né? Porque como a gente produz sob encomenda os modelos, né? A gente como empresa produz como encomenda, eu acabo ficando só com aquilo que não funcionou, né? Ou não está completo as versões anteriores, porque o resto acaba saindo e a gente acaba não tendo. Mas eu vou mostrar alguns aqui para vocês. Deixa eu cancelar aqui a minha tela para vocês verem a câmera maior. Primeiro, antes de eu mostrar, vocês têm alguma dúvida? Alguma colocação? Que nem eu disse para vocês, aceito sim ou não, né? Qualquer um dos dois, estou feliz. Desde que vocês interajam comigo. Para eu entender um pouquinho o contexto de vocês. Vocês são profs?
O nosso mestrado profissional, ele é em educação, gestão e difusão em biociência. Então, Uhum. não necessariamente são professores, mas podem ser, por exemplo, jornalistas que fazem comunicação científica ou outros profissionais que queiram nessa questão de gestão e difusão, não só necessariamente educação em biociências. Mas eu acho que tem bastante gente aqui que também é professor. E tem um pessoal do mestrado e do doutorado acadêmicos também, que também assistem ao seminário. Então, não é só do mestrado profissional, mas também tem mestrado e doutorado acadêmico. Tá. Uhum. Oi, Adriele, posso sim. Tá? A Design Science Research, ela surgiu com a ideia de sistematizar o desenvolvimento de soluções, as soluções para problemas reais. A gente tem a Design Science, né, que é a ciência de estudo do design, etc. E aí se viu a necessidade de se criar uma metodologia de base científica para tentar verificar se aquela solução é a melhor possível para aquele contexto. E é com essa ideia que a Design Science Research surge. Então, ela tem algumas etapas. A primeira etapa é eu identificar um problema. Então, eu identifico uma situação, por exemplo, da educação básica. Tu viu lá na tua sala de aula, na tua escola, que tem um desafio. Deixa eu ver, eu vou pegar uma situação de uma estudante minha. Tá? Ela é da área de artes e ela precisava fazer algo em relação a direitos humanos. E ela identificou essa necessidade, né, que estava faltando uma abordagem significativa para trabalhar com crianças sobre direitos humanos. Aí ela notou que existia esse problema, e aí normalmente tu vai atrás para ver se o problema realmente existe ou se é uma coisa que só tu tá vendo. E aí, para identificar se esse problema realmente existe, tu pode conversar com as pessoas afetadas, ver se elas veem ou não veem esse problema, com outras pessoas do teu meio, né? Outros professores, ver se eles também compartilham dessa demanda. E isso eu chamo de conscientização do problema. Eu vou identificar se ele existe e daí eu também vou para a literatura, para os dados, para ver se existem dados sobre esse problema. E aí, no próximo passo, eu vou para a identificação de artefatos, sendo que artefato é a solução, é o que eu considero solução. Aí eu vou para a literatura para ver se existem soluções. Como é que as pessoas ensinam direitos humanos para a criança? Existe algum recurso que eu posso usar para ensinar direitos humanos para a criança? Então, eu vou contextualizar, eu vou pegar esses artefatos e vou ver se existe alguma solução. Vou para a literatura, vou investigar para ver se existe essa solução. Não existindo ou a solução não sendo adequada, eu proponho uma nova solução, que aí é a proposição de um artefato. Nesse caso, ela fez uma atividade com pinturas e algumas simulações de limites da individualidade e transposição de limite de individualidade lá com as crianças. Então, ela propôs isso, aí ela desenhou, fez o projeto de como ela ia executar isso, e aí ela desenvolveu essa solução. Fez os materiais que ela precisava, foi para a sala de aula, aplicou isso com os estudantes. Quando ela aplicou isso com os estudantes, ela validou. Ela viu se ela atingiu os objetivos iniciais que ela tinha se proposto a fazer, né? O que mais emergiu disso, ela tomou nota, anotou quais seriam as melhorias para uma próxima edição, e depois ela fez o compartilhamento disso dentro da disciplina, que é uma disciplina de pensamento criativo, que foi onde ela criou essa abordagem, e aí ela fez a disseminação junto aos colegas. E eu posso também fazer uma disseminação, por exemplo, publicando no congresso, escrevendo um artigo, etc. O importante é que, funcionando, eu compartilhe isso com outras pessoas para elas saberem que funciona. Não sei se resolve, tirou um pouquinho da tua dúvida.
É um recurso bem legal, que te dá um norte assim, de como desenvolver uma solução que seja eficaz. Bom, compartilhando com vocês um pouquinho mais alguns outros recursos. Esse aqui, vamos ver como é que o pessoal que é da área de biociências está aí em recursos. Vamos ver quem consegue adivinhar o que é isso aqui. Ó, isso aqui se move assim. Normalmente ele estaria assim. E aí, quando ele é ativado, ele faz isso aqui. Aí ele volta para cá. Isso aí, Adriele matou a charada. Isso aqui é um sarcômero. O legal é que quando a gente olha no livro, o sarcômero, a gente vê só um corte dele, né? Um corte assim, um corte assim. E aqui a gente consegue ver a estrutura dos filamentos de actina rodeando os filamentos de miosina, o ancoramento dos filamentos de miosina nos discos Z, os ancoramentos dos filamentos de miosina no centro do sarcômero, formando a linha M. Então, a gente consegue ver essas estruturas aqui na prática. Esse aqui eu acho que é famoso, é uma versãozinha já meio judiado dele, porque ele já caiu, já quebrou, já colei. Esse aqui alguém sabe o que é? Tá, esse aqui é um modelo do corona, do SARS-CoV-2. Ele abre, eu consigo ver o genoma aqui dentro. Aí eu consigo ver as proteínas de matriz, as proteínas spike. Aí ele é magnético. Esse aqui já está bem judiadinho. Ele é um protótipo, mas ele fica fechadinho. Um ímãs e abre. Esse aqui meu tá só um pedaço aqui, mas a Prof. Patrícia tem uma versão inteirinha dele. Vou mostrar aqui para vocês. Que é o do início, que é o DNA. Ele pode ser montado e desmontado. Aí tem os fosfatos, as desoxirriboses, as bases. O número de pontes de hidrogênio entre as bases aqui é corretinho. Então, tem as que formam 2 pontes, as que formam 3 pontes para a gente montar. Aqui a gente tem um modelo de sistema reprodutor feminino. Aí tem, inclusive, as fases ali, as principais fases da ovulação, do desenvolvimento do ovócito. E esse aqui foi desenvolvido de forma que é possível usar um espéculo, aqui é feito com material flexível, e aí a gente tem o colo do útero lá no fundo. E aí esse colo de útero, ele pode ser trocado para botar colos de útero patológicos aqui, com HPV, com lesão de diferentes níveis. Isso, Adriele, uma das questões que a gente sempre procurou é o fato de o aluno poder tocar e sentir. Eu tive um aluno com deficiência visual na fisiologia e a gente passou muito trabalho para conseguir fazer o aluno entender esses processos. E aí a gente começou também a pensar, né, nas texturas de superfície. Não é, no fim o aluno acabou trocando de curso e a gente queria usar ele como um voluntário para validar os modelos, né? A gente acabou não conseguindo, mas a gente tem o plano de validar especificamente com alunos com deficiência visual para desenvolver um recurso que realmente permita essa comunicação. Ele ajuda bastante, mas ele ainda não está assim ideal para o que a gente quer. Aqui a gente tem um modelinho de bactéria. Então, com as suas diferentes estruturas, né? Cápsula, parede, membrana,
as fímbrias, o DNA, que o nucleossoma, né, nucleossoma, deu um branco. O plasmídio aqui alguns ribossomos em altas inclusões, e aqui um corte sagital de encéfalo. São alguns dos modelinhos que eu tinha à mão aqui para mostrar para vocês, mas tem vários outros. E aí, eu quero saber a opinião de vocês, porque alguns já se manifestaram ali, disseram que gostaram. Eu tenho um cérebro que brilha no escuro. E tu é a única que tem esse, hein, Patrícia? Porque eu Ah, nunca é? mais fiz ele de novo. Uhum. É a Eu única. acho. Olha que honra. Acho ele fantástico. Ele é demais, né? Uhum. Tu também tem a célula de Purkinje, né? Tenho a célula de Purkinje, inclusive eu comprei mais de uma tá aqui do meu lado. Tenho a microglia também, Uhum. o joguinho de mini neurônios Uhum. e um que eu acho muito legal e didático, que é o azão-azinho para genética. Ah, sim, o de herança mendeliana, né? Que Exatamente. ele é com ímãs. Como Eu eu não tenho ele trabalho aqui. com doenças genéticas, né, com resultados do Uhum. metabolismo, para explicar, principalmente para criança, é muito didático. Aquele eu desenvolvi em parceria com na verdade, por solicitação de uma neurologista que trabalhava com epilepsia infantil também, e tinha dificuldade de mostrar as heranças para as crianças e para os pais. Aí a gente acabou criando aquele. Meu sonho era ter uma TP sintase. Sabe que não é Isso, só teu, não é só o teu sonho, tem muita gente que sonha com uma TP sintase. só que ela é Eu tenho que mais fazer uma TP sintase, complicadinha. É, mas eu quero fazer é, uma que gire, né? Ela tem que que girar. coloque entre os prótons, faça a força protomotriz Isso, ali. isso. Vou fazer, vou pensar nela com carinho. Uma hora E sai. me avisa, por favor. Sou ficha E 1. essa é difícil, né? Sim, Essa é difícil. imagino. Bom, pessoal, se vocês também quiserem conhecer mais, eu deixei aqui o Insta da Engenhos, né? Se vocês quiserem seguir lá e dar uma olhadinha nos outros modelos, também serão muito bem-vindos. E aqui, deixa eu voltar para o início. Aí vocês têm. Na Engenhos eu respondo também, tá? Mas se vocês quiserem o meu, o meu Insta de prof, pessoa, tá aqui também. Só me chamar lá para o que vocês precisarem. E estou à disposição. Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, fiquem à vontade. Ah, Alexandre. Então, assim, o Sebrae, ano passado, ele abriu um edital para pesquisador inovador, que a ideia era pegar docentes que tivessem alguma ideia e quisessem transformar isso em produto, ou docentes e pesquisadores que tivessem ideia para criar uma empresa ou algo assim, e aí acelerar esse processo. Então, a gente ficou 6 meses em uma espécie de incubação, e aí nessa incubação a gente tinha algumas mentorias e consultorias para desenvolvimento desses projetos especificamente, né, para familiarizar o docente com o mundo dos negócios, assim, com o mundo do desenvolvimento de materiais e recursos. Foi uma experiência muito enriquecedora. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer, não sei quantos de vocês já fizeram, talvez o pessoal da gestão seja mais já próximo disso, mas eu não tinha tido essa experiência, né?
uma experiência mais acadêmica e não tanto mercado como o Sebrae é voltado. E foi assim, uma visão totalmente diferente, né? É uma outra abordagem, foi uma experiência muito boa mesmo. Assim, mudou muito a minha visão de várias coisas. Então, de vez em quando eles abrem esses editais e é legal acompanhar para participar disso, né? Hoje a gente tem falando na perspectiva do docente, que é um docente que dependendo, né, tem diferentes categorias. Tem aquele docente que é um docente pesquisador especificamente, mas o docente de sala de aula mesmo, talvez ele não possa mais se dar o luxo de depender exclusivamente da sala de aula. Ele precisa pensar em outras estratégias, né? A estrutura que a gente vive hoje nos demanda que a gente atue em múltiplas frentes. E essas outras facetas de educação são bem interessantes, né? De tu criar um material. Em vez de tu ter uma empresa externa que às vezes não tem a vivência do teu dia a dia de sala de aula, tu assumir isso e aprender essas tecnologias e usar essas tecnologias para tua área, assim, eu acho que é um desafio bem é um desafio grande, mas é um desafio bem recompensador, é bem interessante. E, assim, dentro daquilo que tu falaste aí, então, na verdade, o teu material não é só voltado para professores, mas médicos, por exemplo, também. Sim, sim. Tem bastante profissional da saúde que usa os recursos para explicar para o paciente. Então, a gente desenvolveu alguns modelos de imunologia e clínica de alergologia para alguns clínicos também, para mostrar, por exemplo, por que a pessoa que tem algumas mutações de proteínas de adesão da pele acabam tendo dermatite atópica, por exemplo, né? Aí mostrando a desestruturação das camadas superiores da pele. Então, a gente fez um modelo lúdico para mostrar isso, que eram principalmente crianças que ele tinha no consultório. Modelo de célula imunológica, que a gente tem um monócito, por exemplo. Tem modelo de mastócito, de linfócito, várias outras células. E isso é bastante usado na clínica. Assim. Um modelo de quebra-cabeça de encéfalo também, eu não estou com ele aqui, que é Ah, um esse eu também quebra-cabeça tenho. que a gente diz 2.5D, que tu monta as diferentes partes do encéfalo e isso tem sido muito utilizado, por exemplo, no atendimento psicopedagógico. Esse eu também tenho. Olha, acho que eu sou tua cliente número um, hein? Não vou, eu vou te provocar, então, assim, olha, acho que É. não, hein? Ah, que pena. É. Eu tenho uns clientes que eles fazem coleção do material, mas tu tá entre as top, tá entre as tops. Agora saindo a TP Ásia e já a TP Ásia não a TP Sintase, aí eu acho que tu Aí eu passo. fica. Mais Mas é perguntas, que pessoal? é, eu vou colocar no chat aqui para vocês. É esse aqui de baixo, ó, Milena, o arroba Edu, mas eu vou colocar aqui. Eu que agradeço. Mais perguntas, pessoal? Achei, assim, fantástico o teu seminário, muito legal, porque acho que, como tu mesmo disseste, cada vez mais a gente tem que pensar fora da caixa de como. Porque às vezes eu vejo, assim, por exemplo, eu sou professora de bioquímica, metabolismo, e às vezes o aluno tem uma dificuldade porque acaba sendo conceitos muito abstratos.
né? E Uhum. aí fica difícil de visualizar. E quando a gente tem esse tipo de material, assim, de recurso, é, facilita, né? Entender. Isso é muito, muito legal, assim. Ajuda bastante Não, a gente. faz muita diferença, com certeza. Aí sempre, agora, sempre que eu vou ministrar um conteúdo novo, geralmente eu me preparo montando um novo recurso. A minha forma de me preparar para a aula mudou. Isso Eu crio é, um novo recurso. Por exemplo, teve uns semestres atrás que eu ministrei por 2 semestres uma disciplina condensada de imuno e agentes infecciosos. E aí que começou a surgir esses modelos de diferentes tipos de bactérias, a morfologia bacteriana, streptococcus, staphylococcus, streptobacilos, tudo para eles conseguirem visualizar essas diferentes estruturas. E aí tu começa a inverter, né? Em vez de em vez de tu chegar e mostrar para eles, isso aqui é um streptococcus. Eu distribuía os modelos e eles tinham que investigar no livro, no Google, no que fosse, para classificar sem nunca ter visto antes essas classificações. Daí eles conseguiam classificar praticamente todos os modelos, né? Tu inverte o processo, né? Em vez de tu entregar o conteúdo, tu faz eles buscarem, criarem e resolverem aquele problema que está ali na frente. isso também é uma maneira muito importante de, né, a gente não é mais o detentor do conhecimento, a gente é só um É, facilitador, né, do conhecimento. exatamente. Eu sempre digo, se tu resolver, sempre que tu define uma aula com uma estrutura de conteúdo, tu obrigatoriamente está restringindo o que aquele aluno tem acesso, né? Porque hoje é tanta informação que tu está sempre muito restrito naquilo que tu está apresentando. Então, claro, tu tem o teu compromisso de fazer o aluno passar por aquele processo. Mas eu consigo enxergar hoje que a gente tem outras formas de fazer isso, né? Tu consegue estabelecer alguns objetivos de aprendizagem, os objetivos de desenvolvimento mais complexos até, do que só o aluno entender uma determinada sequência de eventos dentro de um processo celular, né? Tu consegue dar um entendimento mais completo do processo para esse estudante através de uma experiência e não de um conteúdo restrito, né? Exatamente. Mais perguntas, pessoal? Comentários? Hoje o pessoal até, vou te dizer, fez bastante perguntas aqui. Que Que bom. bom, fico feliz. Né? Fico feliz. Também, se aparecer outra pergunta, só me chamar nas redes sociais ali que a gente bate um papo. Então, Cláudio, muito, muito obrigada novamente por ter aceito o nosso convite. Foi fantástico teu seminário aqui, né? Tirar esse tempinho para compartilhar com a gente, né, toda a tua experiência, teu conhecimento. Muito obrigada de novo. Então, quem tiver mais perguntas também pode entrar em contato. E, pessoal, obrigada para quem esteve presente. E na semana que vem nós temos mais um seminário, então. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Eu que agradeço.